Olá, pessoal. Nós estamos iniciando o capítulo 3. Então, essa é a parte teórica e nós vamos, então, fazer uma aula teórica e uma aula de exercício. Nessa aula teórica, nós vamos ver o conceito de elasticidade e a estimativa das elasticidades preço da demanda, preço cruzada da demanda, renda da demanda e a elasticidade preço da oferta. E na próxima aula, exercícios. Nós temos, então, um conceito importante, que é o conceito de causalidade, né? No caso, o preço influenciando a demanda, por exemplo, a quantidade demandada, numa situação ceteris paribus, ou seja, tudo ou mais constante. Essa ideia de elasticidade é também um conceito de sensibilidade, uma reação em relação à variação de um fator, sendo que os outros fatores se mantêm constantes. Ela tem em si, a elasticidade, uma noção de causalidade e da intensidade desse impacto de uma variável sobre outra. Na microeconomia, nós temos, por exemplo, a sensibilidade a preço da demanda, a variação da demanda em relação à renda, o efeito cruzado, ou seja, a elasticidade preço cruzada, que é o preço de um bem influenciando a demanda por outro, e também a elasticidade preço da oferta. Notem que nós podemos utilizar o conceito de elasticidade para muitas situações, desde que você conheça a causalidade. Aqui nesse cálculo, nós conseguimos, então, definir a elasticidade como uma variação percentual da quantidade demandada em relação a uma quantidade, um preço aqui, a variação do preço. Então, nós temos variação percentual na quantidade, variação percentual no preço. Então, o delta, ele mostra variação. Então, o que é o delta, a variação? Quantidade 1 menos a quantidade 0, ou seja, a quantidade após a variação do preço, Q1, e Q0 é a quantidade antes da variação do preço. E temos a variação de preço em relação à base, ao preço inicial. Então, veja que Q1 menos Q2 é um delta, é uma variação, e P1 menos P0 é também um delta do preço. Então, multiplicando, ou na verdade, fazendo essa relação aqui entre frações, nós vamos ter, no final, esse cálculo a ser realizado. Lembrando que esse delta é, na verdade, essa variação de quantidades e preços. Então, observando uma função de demanda, que por facilidade é uma reta, nós temos um preço, então, inicial, que ele coloca 20, e um preço final que ele diz que é 16. Ao preço de 20, nós temos 30 unidades demandadas. Ao preço de 16, nós temos 39. E a pergunta é, entre esses dois pontos, nós temos qual elasticidade? Então, como que nós podemos realizar esse cálculo da sensibilidade da elasticidade preço da demanda, usando dois pontos? Nós vamos ter, então, uma variação percentual do preço, que é o delta preço, variação de preço em relação à base. Então, nós temos o final, 16, menos o inicial, 20.
sobre 20, que é o inicial, sobre a base. Então, nós temos uma queda de 20% do preço. Quando observamos o efeito sobre a quantidade, essa queda no preço causou a variação na quantidade, de 39 unidades demandadas para 30. Então, houve aqui, na verdade, um aumento da quantidade demandada. Qual é esse percentual? Esse percentual, então, no cálculo é 30%. Então, nós fazemos 30% em relação a 20%. Por que é menos 0,2? Porque 20% significa 20 sobre 100. Nós temos uma elasticidade da demanda de menos 1,5. Aí a pergunta é, esse valor é grande ou pequeno? Na verdade, esse valor é grande. Então, é uma demanda que nós chamaríamos elástica, ou seja, ela é maior que 1 em módulo. Né? Essas duas barras significam módulo. Em valor absoluto, eu tenho 1,5. Então, uma queda de 20% do preço faz cair a demanda de 30%. É um valor alto. É uma demanda chamada elástica. Essa demanda elástica, então, significa que tem uma forte variação na quantidade, a gente considera alta, quando varia o preço. Então, é uma elasticidade em módulo, porque ela é sempre negativa. A elasticidade da demanda é sempre negativa, a elasticidade preço. Em módulo maior que 1, nós consideramos sensível a preço. É uma demanda elástica. A demanda inelástica, ela estará em módulo menor que 1. Então, um exemplo é 0,4. Então, essa demanda ela é considerada com baixa sensibilidade a preço. Então, se ocorrer 10% de variação no preço, a demanda varia 4%. Tudo ou mais constante. Pode ocorrer uma demanda com elasticidade preço unitária. Então, no caso, não é elástica nem inelástica, ela é unitária. Uma pergunta interessante é quais são os fatores que determinam a sensibilidade a preço da demanda? Existem alguns fatores importantes. Então, a disponibilidade de substitutos. Quanto mais substitutos o bem possui, maior a sensibilidade a preço, maior a elasticidade em módulo. A essencialidade do bem, quanto mais essencial, mais inelástica, mais insensível a preço é a demanda pelo bem. A importância do bem no orçamento do consumidor. Quanto maior o peso no orçamento, mais sensível, mais elástica é a demanda. Então, em módulo, o valor da elasticidade é maior. E o próprio horizonte no tempo. Quanto maior o tempo para a decisão do consumidor, né, de comprar ou não o produto, ou a adaptação a uma variação de preço que ocorreu, maior a sensibilidade a preço. Então, o consumidor, se o preço subiu, por exemplo, ele consegue, ao longo do tempo, deixar de comprar o produto ou substituí-lo. Então, a demanda se torna mais elástica no longo prazo.
Nós temos aqui, então, né, dentro de uma demanda linear, é uma reta, várias possibilidades conforme eu vou andando dentro da demanda, que é uma linha. Então, eu tenho um ponto B elástico, no ponto A pode ter uma elasticidade unitária, e no ponto C é uma demanda inelástica. Percebam que isso depende do ponto da demanda que o consumidor ou o preço de equilíbrio está. Então, quanto mais abaixo na curva de demanda, ou, pensando de outra forma, quanto mais produtos o consumidor já está comprando, maior a quantidade, mais inelástica, menos sensível a preço é a demanda. Nós temos alguns exemplos. Então, a situação do sal. O sal é um produto essencial, sem bens substitutos próximos, com baixo peso no orçamento, baixa participação no orçamento. Então, o sal, a demanda por sal é muito inelástica. Já aqui ele coloca CDs, mas nós poderíamos colocar os bens de luxo, duráveis, normalmente tem uma elasticidade muito maior a preço. Eletroeletrônicos, automóveis. Uma situação de inclinação infinita é uma situação teórica de uma curva de demanda perfeitamente inelástica. E outra situação teórica, uma curva de demanda perfeitamente horizontal, perfeitamente elástica. Uma situação teórica. Um outro ponto importante é como que o vendedor pode se posicionar e modificar o preço quando ele observa a elasticidade da demanda. É uma questão prática. Então, a receita, considerando preço vezes quantidade, depende da sensibilidade a preço da demanda. Então, veja, se você tem uma demanda elástica, sensível a preço, é interessante, né, que o vendedor, se ele desejar aumentar a receita, ele deve diminuir o preço, ele deve fazer promoções. Por quê? Porque para cada percentual, uma unidade percentual que o preço cai, a demanda reage mais fortemente, a demanda sobe mais do que 1%. Isso maximiza a receita. Lembrando que nós estamos falando de receita e não de lucro, porque nós não conhecemos o custo da venda ou da produção. Se a demanda é inelástica, é interessante aumentar o preço do produto. Por quê? Porque a receita aumenta. Então, a maximização da receita com uma demanda com baixa sensibilidade a preço, ela ocorre se o preço aumentar. E a elasticidade unitária, que é um caso especial, ela já está na máxima receita. Então, note que nós temos uma questão prática de que o produtor ou o vendedor deve baixar o preço para maximizar a receita se é um bem com demanda sensível a preço. E o produtor ou vendedor deve aumentar o preço para maximizar a receita se a demanda é insensível ou tem baixa sensibilidade a preço. Note que também é um problema para políticas públicas. Por quê? Quais são os produtos com demanda inelástica? Gasolina, combustível, bens da cesta básica, água, energia elétrica. Então, se os produtores ou vendedores decidirem aumentar os preços, eles vão
penalizar a população e principalmente a população mais pobre. Então, você tem que ter agências de regulamentação para situação, por exemplo, monopólio, né, no caso de abastecimento de água, que é um bem essencial, energia elétrica, agências que regulamentam qualidade e preço dos bens e serviços. Então, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e regulamentação dos setores, principalmente de setores monopolistas ou oligopolistas, que comercializam bens essenciais. Esse é um ponto importante. Uma outra questão importante são os impostos, porque colocar impostos em bens essenciais com demanda com baixa sensibilidade a preço significa receita certa para o governo, mas, né, mais impostos sobre combustíveis, água, energia elétrica e bens da cesta básica, remédios, significa receita certa para o governo, mas também penaliza a população mais pobre. Então, veja que o cálculo da elasticidade ele tem um viés prático sobre decisões dos vendedores, produtores, a indústria, ele tem uma decisão prática do governo sobre impostos e também uma análise de regulamentação, de legislação sobre setores que vendem, comercializam bens essenciais, principalmente os setores com concentração de mercado. O que é isso? Uma empresa ou poucas empresas dominam o mercado. Então, veja, uma demanda inelástica, como eu falei, vale a pena aumentar o preço. Ou, do ponto de vista do governo, vale a pena colocar impostos, aumentar os impostos. Qual que é o problema? Você pode penalizar a população mais pobre, apesar de maximizar a receita e maximizar impostos. A elasticidade preço cruzada da demanda, ela vai mostrar o efeito do preço de um bem, B, sobre a quantidade demandada de outro bem, A. Então, note que, se você tem um valor positivo dessa elasticidade, os bens são substitutos. Se a elasticidade é negativa, eles são bens complementares. Nós já tínhamos visto isso do efeito cruzado no capítulo 2. Aqui nós vamos colocar um número. Então, veja, bens substitutos, como por exemplo a carne bovina e a carne de frango, apresentam elasticidade positiva. Quanto maior a possibilidade de substituição e maior o impacto do preço de um produto, por exemplo, o preço da carne bovina sobre o consumo de carne de frango. Os bens complementares, por exemplo, combustíveis e automóveis, têm um efeito negativo, ou seja, eles são usados juntos. Se aumentar o preço do automóvel, por exemplo, vai se consumir menos combustível. Então, você tem aqui um outro efeito importante que é o da renda. Normalmente, nós utilizamos a renda média da população, uma renda per capita. Então, a pergunta é, se a renda per capita varia, o que ocorre com o consumo do bem? Nós temos bens que, para 1% de aumento da renda, vai aumentar mais do que 1% o consumo. Então, são os chamados bens superiores ou bens de luxo. Se é uma variação positiva, mas não é maior que 1, é um bem normal. Então, os bens de luxo normalmente são os bens de sonho de consumo da população. Automóveis, imóveis.
é, móveis, eletroeletrônicos, bens duráveis. Os bens normais são aqueles de consumo do dia a dia, vestuário, alimentação. E os bens inferiores, quando aumenta a renda, diminui o consumo, podem existir, considerados individualmente. Então, no caso da alimentação, é um bem normal. Mas se você olhar alguns produtos, normalmente arroz, feijão, óleo de soja, né, farinha de mandioca, aluguel, passagem de ônibus, são bens e serviços que, na média, você vai ter a existência de bens inferiores. E pode também ter um consumo saciado. A variação da renda não causa variação no consumo. É uma situação especial, porque tem que dar exatamente zero. Normalmente, nos cálculos, nos trabalhos empíricos, não é zero, é próximo de zero, mas um pouco negativo ou um pouco positivo, né? E também nós temos a situação da elasticidade preço da oferta. O que significa isso? Essa elasticidade preço da oferta, ela está ligada ao setor produtivo e à cadeia produtiva daquele setor. Então, a variação de preço causando variação da oferta, quantidade a ser produzida, disponibilizada para os consumidores. Então, a gente pode perceber aqui também que nós usamos as mesmas definições. Maior que 1, aqui no caso é positivo, oferta elástica. Menor que 1, oferta inelástica. E igual a 1, uma elasticidade preço de oferta unitária. Se você perceber em termos de gráfico, todas as ofertas que são retas, né, no caso equação linear, partindo da origem, nós vamos ter uma elasticidade unitária. Se ela parte acima da origem, né, ou à esquerda, nós temos uma oferta elástica. E abaixo disso, nós temos uma oferta inelástica. Então, se a oferta é uma reta, né, e nós conseguimos estender essa reta, graficamente nós conseguimos definir se ela é elástica ou não, ou se tem elasticidade unitária, se ela parte da origem, né? Então, essa é uma análise gráfica que nós podemos fazer. Nós vamos fazer exercícios na segunda aula. Então, eu vou enviar a vocês os exercícios para a segunda aula e nós vamos fazer a segunda aula online. Também é importante responder os testes do capítulo 2 que já estão no Google Class. Obrigado e até a próxima aula.